Mas aí, então, pessoal, vamos falar agora sobre o protocolo da camada MAC, né, do 802.11. Na verdade, a camada MAC é uma subcamada da camada de enlace, né? Camada de enlace, vocês devem se lembrar da disciplina de redes de computadores, ela é responsável por a gente mover um quadro, né, que tem bits ali dentro, de um ponto para outro dentro de uma rede local, né? Então, como a gente está falando de uma rede local wireless, uma rede local Wi-Fi, né, que utiliza a tecnologia Wi-Fi sem fio, né, nós estamos, se nós estivermos no modo de infraestrutura do Wi-Fi, nós queremos transportar um quadro da estação sem fio para o AP, do Access Point, né, ou vice-versa, do Access Point para a estação sem fio. Tá? Então, o quadro ele é transportado entre vizinhos, né, dentro da rede local. Se a gente estiver no modo ad hoc, do Wi-Fi, a gente quer transportar um quadro de uma estação para outra, ok? Então, a camada de enlace do Wi-Fi ela vai ser responsável por fazer essa movimentação desse quadro. Então, dentro da camada de enlace, né, ela tem várias funções que ela precisa realizar, mas dentro da camada de enlace tem uma subcamada chamada subcamada MAC. Tá? MAC aqui, vou escrever aqui para vocês. MAC, ele significa Medium Access Control. Tá? Então, é uma subcamada que vai ser responsável pelo controle do acesso ao meio. Tá? Por que existe uma subcamada e um protocolo específico para tratar disso? Né? Porque é um problema que é muito importante dentro de uma rede local qualquer, né? Em especial a rede Wi-Fi, porque o canal sem fio, quando se forma uma rede Wi-Fi, aquelas estações sem fio que estão ali dentro, né, naquela rede, e o access point que está ali servindo como um ponto central da infraestrutura da rede, eles estão compartilhando o mesmo meio físico de transmissão, né? O meio físico ali está sendo o ambiente, né? O espaço livre ali, o ar, né? Que está circundando aquelas estações ali, porque as ondas eletromagnéticas que serão transmitidas pelas antenas, né, desses equipamentos, eles vão propagar por aquele ambiente, né? Então, não tem um cabo que está ligando o access point para uma estação específica, né? Porque se fosse um cabo ligando dois equipamentos, né, os sinais elétricos eles seriam transmitidos somente dentro daquele cabo, somente entre aqueles dois elementos. Né? Aquela energia que está sendo transportada ali dentro, aqueles dados, aquela informação, ele não iria vazar para fora do cabo, entendeu? Não iria gerar interferência para o ambiente, para outras estações. Como a gente está falando sem fio, né, de uma rede sem fio, essa energia que é propagada pela antena do equipamento, ela propaga em todo o ambiente. Então, os outros equipamentos que estão ali no mesmo raio de cobertura, eles estão susceptíveis a receber um sinal de interferência. Então, a gente precisa de um protocolo, a gente precisa de funções que sejam realizadas para justamente gerenciar as transmissões dentro desse meio físico, que é o meio físico compartilhado, a gente chama, tá? Então, por isso que é importante o protocolo de múltiplo acesso. Por quê? Por que chama múltiplo acesso? É porque várias estações estão tentando acessar o meio, e esses acessos podem acontecer ao mesmo tempo. Porque aí é onde entram os diferentes tipos de protocolos, né? Protocolos do tipo de acesso aleatório, que dois exemplos clássicos, né? É o protocolo Aloha e o CSMA, né? Eles são do tipo acesso aleatório. O que é que significa isso? Que as estações ou o access point, quando eles têm algo para transmitir, eles tentam fazer esse acesso ao meio de forma aleatória.
Ou seja, eles não respeitam ou então não esperam um tempo pré-determinado para poder fazer esse acesso. Quando eles têm algo para transmitir, eles transmitem, né? O Aloha, ele é um pouco mais livre, né? O CSMA, ele ainda tenta seguir algumas regrinhas que a gente vai já ver quais são, tá? Mas, de uma forma mais geral, você não tem um controle muito rígido do momento em que a estação ou o AP vai começar a transmitir, né? Então, por isso que a gente chama que é uma classe de protocolo do tipo acesso aleatório. Aí tem outro tipo de classe que a gente chama de partição de canal. Partição de canal é quando você tem a divisão dos recursos da tua rede em determinada dimensão, né, de forma que você crie partições ou crie como se fosse frações daquele recurso para designar para os usuários, para alocar para os usuários, para as estações, né, que estão tentando o acesso. Então, isso aí dá origem a diferentes técnicas, né? FDMA, TDMA, CDMA, OFDMA. O MA aí vem de Multiple Access, né? Acesso múltiplo, né? E aí o D é de divisão, né? Então, acesso múltiplo por divisão de frequência, acesso múltiplo por divisão do tempo, né? Divisão do código e divisão da frequência ortogonal, né? Então, são formas de você dividir o teu recurso que você tem, né, para diferentes usuários. Então, o FDMA, no caso, ele vai pegar o espectro eletromagnético das frequências, né, da frequência de operação daquele sistema sem fio, né, então o Wi-Fi, ele vai ter uma frequência de operação dentro do espectro eletromagnético, ele vai ter uma largura de banda, né, que é um conjunto de frequências ao redor daquela frequência central, né, que está dedicada, destinada para aquele sistema. Tá? E aí você pega esse conjunto de frequências e divide esse conjunto em faixas de frequências menores. E cada faixa de frequência você considera ou você interpreta isso como se fosse um recurso dedicado que você vai alocar para um dado usuário. Então, quando a estação ela precisa transmitir algo, né, a estação sem fio, ela vai ver qual foi a faixa de frequência que estava destinado para ela para transmitir. Né? E essa faixa de frequência só ela tem. Né? Outras estações não vão ter a mesma faixa. Então, dessa forma, você consegue evitar totalmente a colisão de transmissões. Né? Veja que na primeira classe lá de protocolo, que é o de acesso aleatório, eu não tenho essa divisão dos canais. Né? O canal sem fio, né, o meio físico, ele vai estar totalmente disponível para a estação que está transmitindo naquele momento. Mas aí, como um acesso aleatório, outra estação pode chegar e tentar acessar ao mesmo tempo, né? E aí, quando duas transmissões acontecem ao mesmo tempo, no mesmo espaço geográfico, né, você vai ter uma interferência entre as duas, você vai ter o que a gente chama de colisão. Então, a classe de protocolo do tipo acesso aleatório, ela é muito mais provável de acontecer as colisões. Né? Quando você tem partição de canal, que você divide os recursos na frequência ou no tempo, por exemplo, como é que você divide o recurso no tempo? Quando você permite que somente uma estação transmita em um dado tempo. Você divide o tempo em slots, né? Então, vamos supor que você tenha no teu quadro, né, lá da camada de enlace, você tenha a divisão em 10 slots, por exemplo. Né? Então, no instante 0, uma primeira estação transmite. No instante 1, né, que é um slot 1, né, outra estação vai transmitir. No slot 2 é outra, no slot 3 é outra, e assim por diante. Então, você vai fazendo um rodízio, e aí, quando terminar as 10 transmissões,
né, os 10 slots, você volta para o primeiro slot, e aquele primeiro slot, quem vai transmitir vai ser aquela primeira estação que tinha transmitido lá atrás. Então, você não permite que as estações transmitam a todo momento. Elas vão ter oportunidades de transmissão, desculpa. E aí, mas como esse rodízio ele é feito de forma rápida, né, então frequentemente as estações vão ter oportunidade de transmitir. E isso na média, quando você mede, por exemplo, a vazão de dados, né, que uma estação vai conseguir transmitir, essa vazão de dados ela é alta, ela é elevada, justamente porque esse rodízio aconteceu de forma rápida. Tá? E aí você tem o CDMA. O CDMA você não divide na frequência ou no tempo, você aloca códigos ortogonais para as diferentes estações, né? E aí esses códigos ortogonais também são capazes de separar as transmissões de usuários diferentes, de estações diferentes. E aí vem o OFDMA, que é uma evolução do FDMA, onde você tem, na camada física, a geração do sinal que é transmitido na onda eletromagnética, né, da rede sem fio, ela tem uma estrutura, ela tem um envelope do sinal, que a gente chama, né, a construção desse sinal ela é feita de forma mais eficiente, né, você consegue sobrepor de forma mais eficiente os canais de frequência, né, em vez dos canais de frequência eles estarem totalmente separados um do outro, né, você permite uma sobreposição, certo? E mesmo com essa sobreposição, como o formato da onda que você fez foi um formato específico, né, do OFDMA, ele se aproveita desse formato, ele tem lá uns cancelamentos, né, entre diferentes, que a gente chama subportadoras, e esses cancelamentos, no final das contas, você aproveita melhor o espectro, a utilização do espectro. Então, a diferença do FDMA para o OFDMA é que você consegue colocar ainda mais usuários ou mais transmissões simultâneas dentro da mesma largura de banda. Ele faz isso de forma mais eficiente. O Wagner levantou a mão. Pode falar, Wagner. Professor, eu estava lembrando de outra dúvida que eu tive quando o senhor falou aí, e eu fiquei numa dúvida, qual a diferença entre redução da força do sinal e atenuação de percurso? Assim, redução de força é a mesma coisa de atenuação. Então, quando você fala redução da força do sinal e atenuação do sinal é a mesma coisa, né? No sentido de que à medida que a onda se propaga no espaço, né, ela vai perdendo força. Então, se ela tem que viajar tantos metros ou tantos quilômetros para chegar no destino dela, né, no receptor, né, ela vai perdendo cada vez mais força. Aí você falou aí atenuação do percurso, foi Sim, isso? é. Tá. É porque aí já entra um outro conceito, que é o seguinte, que é o conceito de multipercurso. O que é multipercurso? É porque quando uma onda eletromagnética ela sai da antena do transmissor, ela vai para o espaço livre, né? Ela se propaga, dependendo da antena, se for uma antena omnidirecional, que a gente chama, ela vai propagar o sinal em 360 graus. Tem alguns tipos de antenas que elas focalizam a energia da onda, né, para determinadas direções. Mas tudo bem, pensando no caso clássico, que é a omnidirecional, essa força desse sinal ela vai se propagar em 360 graus, né, e vai começar a viajar, essa onda vai viajando. Sendo que essa onda eletromagnética, ela sofre os mesmos fenômenos físicos da luz, né? Ela pode refletir, né? Ela pode difratar e ela pode refratar. Então, como tem muitos obstáculos no caminho entre o transmissor e o receptor, essa onda eletromagnética ela pode refletir, ela vai criando réplicas dela mesma, né?
Então, quando chega no receptor, você pode ter réplicas ou cópias do mesmo sinal que chegaram em tempos diferentes. Tá? Geralmente, a primeira cópia do sinal é a mais forte, foi a que chegou primeiro. Tá? As outras cópias que vão chegando depois, elas são mais fracas, porque elas já refletiram em diferentes obstáculos. Tá? Então, você pode pensar na atenuação do percurso dessa forma, né? Cada multipercurso que a gente chama, né, ou cada réplica dessa que chegou, ela sofreu uma atenuação diferente. Né? Você tem uma primeira réplica mais forte e as outras cópias elas são mais fracas. E aí, dependendo da camada física que você tem no receptor, você consegue ou não aproveitar essas cópias. Tem receptor que é mais simples, que ele vai pegar só a primeira cópia, né, e descartar as outras, ou as outras, às vezes, até atrapalham, porque elas entram como uma espécie de interferência da cópia principal, do sinal principal, né, mas tem receptores mais avançados que eles conseguem aproveitar tanto o primeiro percurso como os outros multipercursos. Aí ele faz uma combinação desses sinais e consegue aumentar a qualidade de recepção do sinal final, do completo, entendeu? Perfeito. Obrigado. Mais alguma dúvida? Ok, então, esse tipo de partição de canal, né, FDMA, TDMA, etc., é o tipo de protocolo de múltiplo acesso utilizado nas redes móveis celulares, tá? As redes móveis celulares, desde a primeira geração até a última geração, né, que é a quinta, que está sendo implantada comercialmente, todas elas sempre utilizaram o tipo de partição de protocolo por partição de canal. Tá? Foi uma decisão que foi tomada pelos pesquisadores, né, que foram propondo esses sistemas, porque eles sempre chegaram à conclusão, com os estudos, né, com as pesquisas que eles fizeram, que esse tipo de protocolo de múltiplo acesso era mais indicado para esse tipo de rede móvel celular, que são redes, né, que têm uma mobilidade muito grande, são redes que têm que lidar com muitos desafios na parte da recepção do canal, né, na recepção dos sinais, porque esses sinais eles chegam muito degradados, né, eles chegam muito, porque eles têm que viajar um espaço muito grande, né, a mobilidade vai atrapalhar, né? Principalmente a mobilidade do receptor, né? A faixa de frequência que eles operam também é né, tem as suas particularidades, ou seja, tem muitas coisas que atrapalham, né, a recepção do sinal, e também é um tipo de rede que permite um número de usuários muito grande, né, de acessando o sistema ao mesmo tempo, né? Então imagina uma estação rádio base, né, que tem que cobrir uma área de cobertura aí, né, um raio de cobertura de alguns quilômetros. Quantos usuários estão acessando aquela estação rádio base ao mesmo tempo, né? É bem mais do que um access point. Concorda? O access point ele tem ali um raio de cobertura bem mais reduzido, né? Do access point do Wi-Fi, eu estou falando, né? Então é um sistema bem mais complexo. Então, eles viram que, por exemplo, o CSMA não rolaria, né, para o tipo de desafio que a rede celular ela tem que enfrentar. Né? Então, eles partiram aí para os tipos de partição de canal. E aí nós temos o de revezamento. Né? Revezamento, você não tem uma divisão dos recursos do teu canal sem fio, ou seja, a estação, quando ela recebe o acesso ao canal, ela vai utilizar todos os recursos daquele canal, do mesmo jeito que o CSMA faria. Né? O CSMA também ele tem essa característica. Mas o revezamento também ele tem o objetivo de evitar as colisões. Então, você não permite que mais de um
uma estação transmita ao mesmo tempo. Você vai fazer com que uma espécie de token ou uma permissão de transmissão precise ser passado entre as estações, né, para que no momento em que a estação receber aquele token, né, ela tem a permissão para transmitir, aí ela transmite. E aí, dessa forma, também você organiza as transmissões e evita as colisões, né? Então, tem aí o Token Ring, por exemplo, que é um dos protocolos mais clássicos aí, utilizados em redes com topologia anel, por exemplo, né? E aí, é bem clássica essa composição, né? De uma topologia anel com Token Ring, que é o protocolo MAC, né? Para fazer essa organização da transmissão. E aí, falando especificamente da rede Wi-Fi, nós temos que a rede Wi-Fi, ela usa, né, o protocolo CSMA-CA, né? O que é o CSMA-CA? O CSMA está escrito aqui, né, ó. É o Carrier Sense Multiple Access, ou seja, é o acesso múltiplo com detecção de portadora, né? E o CA é de Collision Avoidance, certo? Ou seja, o protocolo ele é feito de uma forma para evitar a colisão. É diferente do CSMA-CD. CSMA-CD também é múltiplo acesso, né, com detecção de portadora, com detecção de colisão, certo? Então tem uma diferença sutil aí, mais importante, que o CSMA-CD, que é justamente o protocolo que era utilizado nas primeiras versões do protocolo Ethernet, né? Ethernet é um protocolo de camada de enlace, né, que é o mais popular de todos aí para redes cabeadas, né, redes LANs, né, foi o protocolo mais popular né, que se popularizou mais. E ele utiliza o CSMA-CD, né? Depois o Ethernet ele foi evoluindo, tá? Eu estou falando mais do Ethernet assim no começo dele. Depois o Ethernet foi evoluindo, então quando a gente fala hoje de redes LAN gigabits, né, com taxa de transmissão de gigabits, o CSMA-CD ele não é mais utilizado, tá? O que é utilizado nessas redes LANs de gigabit, na verdade é um switch, né, de alta capacidade, onde você tem na rede uma topologia estrela, né? Aí você coloca o switch no centro da estrela e ele funciona como um comutador de pacotes de alta velocidade. Assim como um roteador é um comutador de pacotes, né, de camada 3, né, camada de rede, ele está lá localizado tanto nas bordas das redes como no núcleo da internet. Ele é um comutador de pacotes, ele pega um pacote que chega numa interface de entrada, processa aquele pacote e decide para onde encaminhar aquele pacote, né? É o que a gente chama que é o store and forwards, né? Ele armazena o pacote, processa e encaminha, né? Então, os switches de camada 2, de camada de enlace, né, eles foram evoluindo no sentido de se aproximar dessa funcionalidade dos roteadores de camada 3. Então, os switches hoje em dia, eles estão instalados estão presentes nas redes sem fio, nas redes cabeadas, né, nas redes locais, e eles fazem justamente esse processo. Eles recebem um quadro da camada de enlace, né? Dentro desse quadro já tem o indicativo qual é o endereço MAC do destino, né? Então ele já tem umas tabelas que ele vai atualizando de forma dinâmica, né? Então toda vez que um quadro ele passa por um switch, o switch ele ele tem um autoaprendizado, ele vai aprendendo as rotas dentro da rede local. Então quando esse quadro ele chega, né, ele já sabe para o destino que ele tem que caminhar. Então, dessa forma, ele não tem mais colisão dentro da rede local, entendeu? Então, o CSMA também, ele deixou de fazer deixou de ter o sentido dele, entendeu? No começo, o,
o CSMA ele era usado na Ethernet porque o switch ele fazia um papel muito mais de hub, no sentido de que quando ele recebia um quadro, ele encaminhava para todos as interfaces de saída dele. Então, aquele meio físico que estava sendo formado ali é como se fosse um meio físico compartilhado, todo mundo via todo mundo, entendeu? Aí precisava de um protocolo do tipo CSMA-CD, né? Mas agora, nas versões modernas do Ethernet, o switch, né, um computador que está ligado ao switch, ele não vê mais todo mundo, né? Ele está vendo só o switch. Então, ele sempre encaminha o quadro para o switch sabe para onde caminhar aquele quadro para outra máquina, entendeu? Então, já não tem mais as colisões. Ele faz isso de forma muito rápida, né? Então, acabei fugindo aqui um pouquinho do tema, né? Falando para vocês dessa evolução aí do Ethernet, né? Mas beleza. Então, a gente precisa entender qual é as semelhanças e diferenças entre o CSMA-CD e o CSMA-CA, tá? O CD é utilizado no Ethernet e o CA é utilizado no Wi-Fi. Então, semelhanças, tá? Ambos, os dois, né, eles utilizam a detecção de portadora, né? O que é que significa a detecção de portadora? Significa que cada estação, antes de transmitir, ela precisa sondar o canal, ela precisa escutar o canal, para ver se tem energia naquele canal, né? Se ele detectar que tem energia, é porque existe uma transmissão que está acontecendo antes, ok? E aí, quando ele detecta essa energia, ele sabe que alguém está transmitindo, então ele se abstém de transmitir, ou seja, ele não transmite naquele momento. Porque ele sabe que se ele transmitir, vai haver uma colisão, porque o sinal dele, a energia do sinal dele vai se misturar com a energia do outro sinal. Então, tanto o Wi-Fi como o Ethernet, as estações eles fazem essa operação antes, eles escutam o canal primeiro, certo? Então, a diferença é que no Ethernet você tem a capacidade de detectar colisão, certo? E uma vez que se detecte que aconteceu uma colisão, o Ethernet ele vai fazer o quê? Ele vai abortar a transmissão, né? Ele vai identificar quais foram, de onde veio as transmissões, né? E vai indicar para aquela máquina, para aquele computador, aquele, né, dispositivo, que ele pare a transmissão dele, né? Então ele detecta a colisão e manda parar a transmissão. Já no Wi-Fi, por alguns motivos que a gente vai já discutir já, né? Ele não tem essa capacidade de detectar colisão. Não é que ele não tenha, né? A questão é que não é vantajoso para ele fazer isso, né? Por causa por exemplo, de custo do hardware. Tá? O Wi-Fi ele teria, pela natureza, uma natureza que acontece nas comunicações sem fio é que geralmente geralmente não sempre a potência de transmissão ela é muito maior do que a potência de recepção. Aquela atenuação do sinal, né, aquela perda da força do sinal que o Wagner estava comentando antes, ela é muito mais severa num ambiente sem fio, comparado ao ambiente com fio. Então, essa discrepância que existe entre as forças de sinal, né, a força da transmissão e da recepção, você fazer um hardware que fique detectando todo o tempo, né, essa diferença de potência muito alta, muito grande, né, ela torna o hardware caro, certo? Porque ele tem que cobrir um range, né, tem que cobrir uma faixa de potência muito, muito grande. Então isso acaba encarecendo o hardware do Wi-Fi, caso o Wi-Fi precisasse fazer isso. Então isso foi um dos fatores de que, né, se pensou de uma forma diferente do Wi-Fi lidar com a questão da colisão. E um outro aspecto também é relacionado
A questão de que num canal, numa comunicação sem fio, tem uma coisa que acontece, ou pode acontecer, né, que é o chamado problema do terminal oculto, certo? O problema do terminal oculto é quando duas estações que estão separadas entre si, elas não conseguem se ver ou não conseguem se perceber, porque elas estão distantes entre elas, né? Vamos supor, tem aqui uma estação A, tem aqui a estação B, elas estão distantes, ou estão fora do raio de cobertura de uma da outra, mas ambas querem transmitir para a mesma estação C que está no meio. Tá? Então, a estação A consegue enxergar a C e a B também consegue enxergar a C, certo? Beleza. O A e o B transmitem ao mesmo tempo para o C. O que é que vai acontecer? O C, quando chegar os dois sinais lá no C, os dois sinais vão enxergar cada um como interferente um do outro. Então, vai haver uma colisão no C, né? Então, por que aconteceu isso? Por causa do problema da cobertura, né? Coisa que numa rede cabeada não existe. Né? Numa rede cabeada, como eles estão no mesmo cabo, a energia do cabo ela é sentida por todos os equipamentos que estão conectados naquele cabo. Né? Num ambiente sem fio, isso não acontece. Então, mesmo que o Wi-Fi implementasse uma detecção de colisão, ele ainda estaria exposto a esse problema do terminal oculto, certo? Então, você iria gastar um dinheiro, iria gastar uma tecnologia implementando isso no Wi-Fi e ainda não iria resolver completamente o problema, tá? E aí os engenheiros, né, os pesquisadores, eles resolveram pensar numa abordagem diferente, numa estratégia diferente. Em vez do Wi-Fi tentar detectar a colisão, ele ia agora tentar prevenir a colisão, ou seja, o protocolo ele iria funcionar de uma forma que as colisões seriam, a probabilidade de colisão seria ainda mais minimizada, ok? Porque uma vez que aconteça a colisão, beleza. Essa colisão ela iria ter uma consequência, que seria a perda daquele quadro, né? O Wi-Fi ele tem a possibilidade de pedir a retransmissão daquele quadro, né? Então o pessoal chegou à conclusão que era muito melhor tentar prevenir essa colisão, caso ela aconteça, você pedir uma retransmissão. Né? O pessoal fez aí uns testes de performance e tudo mais, né? E viram que essa era a melhor estratégia, né? Por isso que aqui embaixo tá falando justamente dessa questão do reconhecimento e retransmissão, né? Que são os protocolos ARC, Automatic Repeat Request, né, que as redes Wi-Fi elas necessitam desse protocolo ARC justamente para poder, nos casos que acontecer uma colisão de quadros, né, vai haver a perda do quadro e aí você tem que pedir uma retransmissão. E não só por isso, né? Não só pela questão da colisão do quadro. Você pode ter um problema na transmissão. Não necessariamente por causa de uma colisão, mas imagina que você está num ambiente que acontece ali uma interferência de uma outra fonte, né, que esteja, não necessariamente é outra estação sem fio que está transmitindo, mas tem sei lá, o cara ligou um forno micro-ondas na hora que está acontecendo a transmissão, esse forno micro-ondas estava perto do access point, e aquele sinal do forno interferiu no sinal que o access point estava transmitindo. Então, houve ali uma interferência externa, né? Os bits que estavam localizados ali dentro daquele quadro foram invertidos, foram flipados, né, por conta dessa interferência. Então, o, o protocolo Wi-Fi ele tem uma capacidade de detectar se o quadro chegou com um problema ou não. Como é que ele faz isso? Utilizando uma outra coisa, que é um código de detecção de erros, né, que é o chamado CRC.
Vocês devem se lembrar do CRC, né? Que é o Cyclic Redundancy Check, né? Checagem de redundância cíclica, né? Então, em todo quadro CRC, ou em todo quadro do Wi-Fi, tem lá separado, né? Tem lá dedicado alguns bits para você colocar o CRC. Ou seja, o CRC ele é uma forma de checksum, né? Uma soma de verificação mais potente, né? Onde você pega ali os bits do teu quadro original, faz um cálculo em cima daqueles bits e calcula o CRC, que são bits extras, né? De redundância que você anexa no teu quadro. Né? E o receptor, de posse do quadro original mais esses bits de CRC, ele pode fazer uma checagem, ele pode fazer uns cálculos que no final do cálculo ele consegue identificar, né, se aquele cálculo que ele estava prevendo, né, se o resultado do cálculo deu igual ao previsto, né, então ele considera que o quadro ele chegou corretamente. Né? É como se fosse uma espécie de hash, né? Porque o CRC, no final das contas, ele é considerado como uma função hash, né? Você tem um número de bits de entrada, né? Passa por uma função hash, ele não dá um tamanho do hash, né? O CRC é a mesma coisa, você passa como entrada os bits do quadro, ele faz uns cálculos e te gera uma saída de tamanho fixo, né? E essa saída você pode usar para testar a integridade da mensagem, né? O hash também tem essa mesma funcionalidade, né? Se o resultado do CRC ou o resultado do hash no receptor bater com o que você está esperando, né, quer dizer que a mensagem está íntegra, ela não foi adulterada. Né? Para o caso aqui do CRC, a gente tá interessado na questão dos erros que aconteceram na transmissão. Né? Então, você quer detectar os erros. Então, para o protocolo ARQ funcionar, você precisa de uma etapa anterior, que é a etapa de detecção de erro. Né? Então, o receptor, ele processa esse CRC, ele detecta se houve erro ou não. Caso ele consiga detectar que houve o erro, né, o ARQ se responsabiliza de pedir uma retransmissão no nível da camada de enlace. Veja que a gente está falando aqui do access point para a estação. Tá? Ou seja, a retransmissão ela é feita ali quase de forma instantânea. Você faz um pedido para o access point rapidinho, porque tem a questão do ACK, né, da mensagem de acknowledgement, que é a mensagem de confirmação se aquele quadro chegou correto ou não, né, e de posse dessa função ACK, da função ACK não, da mensagem ACK, o transmissor, ele decide ou não se vai retransmitir aquele quadro. Ok? E aí, falando aqui uma coisa que é falando do Ethernet, né? Que primeiro aqui nos slides ele tá mostrando como que o Ethernet vai funcionar, para depois mostrar como o Wi-Fi vai funcionar. Então, para não me alongar demais, né? Deixa eu tentar resumir aqui a história. Vou beber uma aguinha aqui. Deixa eu tentar resumir aqui a história. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Isso aqui é explicando como é que a detecção de colisão funciona. Isso aqui é mostrando o passo a passo do Ethernet. E aí tem um negócio importante aqui, que é a história do algoritmo de Beckhoff. Tá? Não sei se vocês se lembram lá da disciplina de redes, quando a gente falou do algoritmo de Beckhoff exponencial, né? Que é algoritmo de recuo, Beckhoff é recuo, né? Recuo exponencial binário.
O que é que acontece? O CSMA-CD, né, que é do Ethernet, eu falei para vocês que ele não evita totalmente as colisões, né? Como ele é um protocolo de acesso aleatório, as estações, por um azar, né, podem tentar transmitir ao mesmo tempo, ou com tempos próximos um do outro. E aí vai acontecer a colisão. E aí, o CSMA-CD, ele é equipado, né, vamos dizer assim, com um protocolo, com uma técnica, né, um algoritmo, melhor dizendo, que tenta randomizar, né, o tempo em que essas estações vão tentar transmitir de novo, certo? Porque como aconteceu a colisão, esses dois quadros, né, que vieram de fontes diferentes, né, eles foram perdidos e vão ter que ser retransmitidos, né? O protocolo ARC, né, o ARC lá vai atuar, né, para pedir a retransmissão. E aí a gente tem que ter uma forma de evitar que esses caras se colidam de novo, né? Então a forma que foi proposta para o CSMA-CD é randomizar o tempo em que essas transmissões vão ocorrer de novo. Ou seja, você sorteia um tempo para a estação A e sorteia um tempo para a estação B. E esse tempo você espera que seja diferente um do outro, certo? E aí, quando o A for transmitir, se o sorteio dele for, o número for menor do que o do B, ele vai tentar transmitir primeiro, né? Se for o contrário, o B vai transmitir primeiro. Mas esse valor do back-off aí, não é que no CSMA-CD, assim que der o tempo do back-off, ou seja, o tempo de espera, a estação ela escuta o meio, né? Se o meio estiver desocupado, ela transmite imediatamente, certo? Ela não vai transmitir nas cegas, não. Ela primeiro sempre escuta, né? Porque tem aquela parte do carrier sense, né? Que é a escuta da portadora. Então ele precisa escutar primeiro. E aí tem uma característica desse algoritmo também, é que quanto mais retransmissões acontecerem, ou seja, quanto mais colisões acontecerem, esse tempo em que ele vai acontecer esse sorteio, esse tempo vai aumentando, certo? É como se você tivesse um range de valores, né, que até é dado por esse range aqui, ó, esse N aqui é o número de colisões. Então, quanto mais colisões acontecerem, mais esse N aumenta, mais essa potência aqui aumenta, ou seja, esse range de valores aqui vai aumentar. É como se você aumentasse o número de valores possíveis que você vai sortear ao tempo. Né? Então, quando você aumenta esse conjunto de valores, você está diminuindo a probabilidade de uma estação sortear mesmo tempo da outra. Né? Ou seja, você está minimizando a probabilidade de colisão. E aí, esse negócio aqui, desse back-off, ele existe tanto para o Ethernet como para o Wi-Fi. Tá? O Wi-Fi também tem a mesma coisa. Mas aí tem uma diferençazinha sutil, que é o seguinte, tem duas diferenças interessantes aqui entre o CSMA-CD e o CA, né? Primeira diferença, no CSMA-CD, como você tem a detecção da colisão, você pode abortar a transmissão. Então, quando uma estação está transmitindo, né, beleza, ele está lá, está transmitindo os quadros, né? Transmitiu o primeiro quadro, beleza, o segundo, o terceiro, o quarto, vai lá transmitindo na sequência, e aí aconteceu uma colisão. Então, ele detecta a colisão, né, e aborta a transmissão, certo? Então, aqueles quadros que já foram transmitidos antes, beleza, já chegaram. Os outros que foram detectados após a colisão vão ter que ser retransmitidos. No Wi-Fi, você tem uma característica que quando uma estação sem fio ela ganha a oportunidade de transmitir no meio, ela vai transmitir de uma vez só todos os quadros que ela precisa, né?
Porque justamente o protocolo ele foi feito de uma forma para tentar evitar a colisão, certo? Então, quando a estação ela ganha a chance de transmitir, então ela tem que aproveitar aquele momento, tá? Ela tem, porque é como se ela estivesse sozinha, então ela tem que aproveitar, porque senão daqui a pouco alguém pode querer atrapalhar a minha transmissão, tá? Então ela transmite logo tudo que ela tiver para transmitir. Então isso acaba sendo algo, né, perigoso no sentido de que se acontecer uma colisão, ela vai perder tudo que ela transmitiu, certo? Então você, ao mesmo tempo, o protocolo também ele foi feito de uma forma para tentar evitar a colisão, né? Então é um custo-benefício aí que acontece, tá? E aí a outra diferença é que no algoritmo de backoff, quando a estação sem fio, né, ela tem um número do backoff, do tempo de backoff sorteado, ela fica com esse número congelado, certo? E toda vez que ela tenta escutar o meio para transmitir, certo? Ela não transmite imediatamente, porque lá no CCNA-CD, se ela visse o meio desocupado, ela transmite. No Wi-Fi, não. Ela vai começar a contar o contador do back-off, né, de forma decrescente. Então, enquanto o meio estiver desocupado, ele está decrementando o back-off. E aí, somente quando esse contador é resetado, chega no zero, é que ela transmite, né? Porque até um exemplozinho aqui interessante, que é, que é justamente explicando isso. Ó. Imagina uma situação em que nós temos aqui 4 estações sem fio, aqui estão no modo ad hoc do Wi-Fi, né? E tem 3 estações que tem um quadro para transmitir, né? E vamos supor que essas 3 aqui tem quadros para transmitir, certo? E essa aqui já esteja transmitindo, tá? Então o meio aqui, né? Compartilhado por esses 4 aqui, está ocupado por esse cara aqui. Ela está transmitindo, certo? E essas 3 estão esperando. Ou seja, elas estão lá escutando o meio, né? E não transmitiram porque essa aqui está ocupada. Imagina que essa aqui acabou a transmissão dela, certo? Se essas outras 3 funcionassem de forma parecida com do Ethernet, assim que elas tivessem detectado o meio desocupado, elas iriam transmitir imediatamente. E aí o que é que ia acontecer? Aconteceu uma colisão, né? Ia acontecer uma colisão. Então, como é que o Wi-Fi ele soluciona isso, né? Soluciona de uma forma que o número do back-off, o tempo de back-off de cada uma das 3 é diferente, não é? Foi sorteado de forma independente, então a gente espera que sejam tempos de back-off diferentes. Então, quando essa aqui termina a transmissão dela, ou seja, o canal fica desocupado, esses 3 caras detectam que está o canal desocupado e eles começam a decrementar o tempo de back-off a partir daí, né? E somente quando chegar no zero é que eles vão transmitir. E como o tempo de back-off é diferente para cada um, então se esse aqui tem um tempo de back-off menor, né, o contador dele vai resetar primeiro e ele vai ser o primeiro a transmitir. Aí uma vez que ele começa a transmitir, agora o canal vai estar ocupado e esses 2 aqui vão agora congelar o back-off deles, certo? O contador deles vão ficar congelado e só vão voltar a decrementar quando esse agora liberar o canal. Né? Então, dessa forma, você evita, né, essa colisão recorrente de quadros. Né? Então, por isso que chama também de avoidance, né? Você evita a colisão. Só por uma diferençazinha simples, né? Uma diferença
não tão complicada assim, né, não tão rebuscada, né, do funcionamento do protocolo. Aí, pessoal, isso aqui está tudo explicado aqui nos slides, tá? Eu acho que, assim, na aula de hoje eu estou entrando em mais detalhes nessa parte do protocolo MAC, né? Mas se vocês revisitarem lá na aula 3, que está gravada, eu devo ter comentado sobre isso lá também. Mas, mais uma vez, eu vou disponibilizar a aula de hoje lá como uma aula estendida sobre o protocolo MAC, né? A outra aula lá, eu não sei quantos minutos eu gravei, mas hoje eu já estou falando há bastante tempo aqui sobre esse específico, sobre o protocolo MAC, eu vou colocar lá como uma aula estendida, tá bom? E é isso. Deixa eu ver o que é que tem mais. Tem uma coisa interessante aqui do Wi-Fi também. Isso aqui é falando do ARC, né? Você lembra que eu comentei do comando ARC, né? Que ele precisa, o destino, ele precisa mandar um comando ACK, né, uma mensagem ACK para a fonte, para dizer que esse dado aqui chegou correto, né? Então, nesse processozinho aqui, né, aconteceu lá a checagem do CRC, que eu falei para vocês, para ele poder mandar aqui um ACK positivo dizendo que deu tudo certo. E aí, para finalizar a aula de hoje, né, temos 10 minutos aí, queria comentar para vocês uma técnica que existe no Wi-Fi, que é uma técnica opcional, tá? Ela não vem configurada de fábrica default, né? Ela é uma técnica opcional, mas ela pode minimizar o problema lá do terminal oculto, tá? Você lembra que eu falei do terminal oculto? Ó, isso aqui, essa figura aqui, ela está representando um cenário desse tipo, ó. Nós temos aqui uma estação H1, né, um H2, e no meio delas tem um AP. Né? Notem que o raio de cobertura dessa H1, né, ele termina bem aqui, ó. Tá vendo que ele termina bem aqui? Né? Ou seja, o AP está dentro do raio do H1. E o raio do H2 termina bem aqui, ó. O AP também está no raio de cobertura do H2, mas vejam que o H2 não enxerga o H1 e vice-versa, porque eles estão fora do raio de cobertura um do outro. Então, aqui está configurado um problema de terminal oculto. Né? Se H1 e H2 resolverem transmitir ao mesmo tempo para o AP, né, vai haver uma colisão, vai haver uma interferência aqui dos sinais. Mas aí o Wi-Fi, ele tem um modo de operação que tenta minimizar isso aí, que é a história dos comandos, né, ou das mensagens RTS e CTS. Né? O RTS, a sigla dele é Request to Send. Você tem uma solicitação de envio, né? E o CTS é um Clear to Send. Você tem CTS Clear to Send é pronto para enviar, né? Ou seja, é como se você pedisse uma permissão para enviar e recebesse um grant ou recebesse aquela permissão, né? Quem é que pede a permissão do envio? Quem é que solicita? As estações. Solicita para quem? Para o AP, né? E quem é que disponibiliza essa permissão? Né? O AP, né, disponibiliza a permissão para as estações. Então, o RTS é uma mensagem que sai as estações enviam para o AP, né? E o CTS é uma mensagem que o AP envia para as estações. Agora, vejo que tudo isso vai dentro da mesma estrutura de quadro do Wi-Fi. Tá? O Wi-Fi, lá nos slides anteriores, na parte lá que fala de camada física, ele tem lá uma estrutura do quadro, do Wi-Fi, que é explicado, né, dado todos os detalhes, na descrição do padrão do Wi-Fi, né, que é 802.11, né, que é padronizado pelo I3E. Então lá está tudo explicado bem direitinho. Então tem lá, dentro daquele quadro, né, alguns campozinhos que tem lá, especificamente tem o campo tipo e tem um campo subtipo.
é um bit que você coloca lá para definir o tipo e um bit para o subtipo, se eu não me engano. E essa combinação de zeros e uns entre esses dois campos, você pode indicar que aquele quadro que você está enviando é um quadro do tipo de dado, é um quadro do tipo ACK, é um quadro do tipo CTS, é um quadro do tipo RTS. Porque vejam aqui, ó, que esse data, né, ele é enviado aqui da fonte para o destino, utilizando um quadro Wi-Fi, né? O ACK é a mesma coisa. Então, como é que você diferencia que um quadro é do tipo data e um quadro é do tipo ACK, né? Utilizando esses dois bits que eu falei para vocês, do tipo e do subtipo, né? Como é que você, por exemplo, nesse outro cenário aqui, que a gente vai exemplificar o RTS e o CTS, como é que você diferencia um quadro do tipo RTS, do tipo CTS, do tipo data e do tipo ACK, né? Através desses dois bitzinhos que eu falei para vocês que estão lá dentro do quadro. Então, vamos direto aqui para o exemplo, para mostrar para vocês o seguinte, ó. A gente tem aqui uma fonte, né, uma estação sem fio, quer enviar algo para o AP, né? Só que tem outras estações que estão presentes na mesma rede local sem fio, que podem estar ocultas, né? Problema do terminal oculto aqui em relação à fonte. E aí, como é que resolve isso? A fonte, em vez dela transmitir diretamente o data dela, porque vejam que se ela tivesse no modo CSMA normal, ela teria que obedecer aquela história do algoritmo de Pecoff, né, que vai decrementando lá o contador, à medida que ela detecta que o canal está desocupado, ela vai decrementando, uma vez que reseta o contador, ela tem a capacidade de transmitir, né, ela viria direto aqui para esse data, né? Mas aí, como tem o problema do terminal oculto, a chance de colisão iria aumentar, concorda? Porque esses caras também iriam estar realizando o mesmo esquema, poderiam colidir com esse data dele aqui. Então, se você quer ter uma segurança maior, que não vai acontecer a colisão, a fonte manda uma mensagem RTS, que é uma requisição para transmitir. Dentro dessa mensagem RTS, além de você marcar o seu quadro Wi-Fi como sendo do tipo RTS, você vai colocar dentro de outro campozinho que tem lá reservado, que é um tempo, uma estimativa de tempo que você fonte, vai necessitar para transmitir os seus dados. Certo? Então, você tem noção qual a quantidade de dados que você quer transmitir, você tem noção qual é a sua taxa de transmissão que você está conseguindo atingir na tua rede Wi-Fi, né? Porque ele pode ficar fazendo medidas e ter essa informação. Então, você soma o número de bits que você tem no data com o número de bits que você tem que um ACK, né, com a mensagem ACK iria tomar, né? E você tem a tua taxa de transmissão. Então, você calcula uma estimativa de tempo que você vai ocupar o canal, né? Porque durante esse tempo todo aqui, concorda que o canal ficou ocupado por esse cara aqui, né? Então, essa estimativa de tempo aqui, ó, que é essa aqui, ele calcula e coloca isso dentro dessa mensagem RTS que ele manda, tá? Então, quando isso chega no destino, o destino agora ele tem uma estimativa do tempo que ele precisa reservar o canal para aquela fonte transmitir, né? E aí ele prepara uma mensagem CTS. Essa mensagem CTS ela tem duas funções. Ela tem a função de informar para a fonte que ela está liberada para transmitir, né? Que é essa mensagem bem aqui.
E também tem a função de informar para os terminais que estão ocultos, ou seja, para os outros terminais que estão na rede, de que agora, a partir daquele momento, o canal está reservado e que eles não podem transmitir. E vejam que o tempo estimado que ele foi informado pela fonte nessa mensagem, agora ele também informa para os outros. Ele coloca no campo lá aquela mesma informação de reserva de tempo. Por quê? Porque as outras estações elas vão ter que esperar justamente esse tempo antes de tentar qualquer transmissão. Tá certo? Elas ficam esperando. Quando é que elas vão ter um sinal verde para tentar transmitir de novo? Quando elas receberem um ACK. Né? Quando o Access Point manda o ACK, né, ele manda em broadcast para todo mundo. Né? Então, a fonte vai saber que o quadro que ela mandou, né, o data que ela mandou, chegou direitinho no Access Point, né? E as outras estações vão saber agora que a transmissão lá daquela primeira fonte acabou, né? E agora eles estão liberados agora para escutar o meio, né? E tentar transmitir. Ok? Então, esse esquema do RTS e CTS, ele é um esquema opcional, porque ele não vem de fábrica habilitado, né? Porque vejam que ele é mais complexo, né? Ele envolve uma questão de um atraso maior, porque antes as estações, elas se preocupavam só com data e com AC, né? Ou seja, era mais rápida a transmissão, a coisa fluía mais rápido. E agora tem toda essa troca de mensagens aqui que acaba aumentando o delay. Então, por isso que ela era uma funcionalidade opcional. Acho que o Wagner, queria perguntar alguma coisa, né, Wagner? Vamos lá. Professor, na verdade, eu fiquei com a dúvida agora. Isso aí não é a definição de superquadro, não? Não, não. Não? Ah, Não, porque o superquadro que você tinha colocado como dúvida, né, era lá do Zigbee, né? O Zigbee é uma outra tecnologia de transmissão sem fio, mas é totalmente diferente do Wi-Fi, né? É para outro tipo de cenário, de aplicação. A taxa de transmissão é bem menor, né? É indicado para cenários de rede sem fio, redes de sensores, né? Redes IoT, né? O Wi-Fi é outra pegada, né? É outro tipo de aplicação. Né? A taxa de transmissão bem maior, você usa para redes locais, entendeu? Embora tenha versões do Wi-Fi também, que é chipzinhos do Wi-Fi que possam ser utilizados para sistemas embarcados, né? Mas é uma tecnologia diferente. Então, superquadro, não existe esse conceito de superquadro aqui no Wi-Fi. não, na verdade era mais essa questão do conceito de deixar um tempo aí para ele mandar esse bloco de dados, né? Uhum. Porque Mas, mas eu esse entendi. tempo, deixa eu ver aqui, já contou. Esse tempo que está lá atrás. Deixa eu mostrar aqui a estrutura do quadro Wi-Fi. Não, tá aqui na frente, depois. Aqui, ó. Isso aqui é a estrutura do quadro, tá? Pronto, tá vendo esse campozinho duration aqui, ó? Esse campo duration aqui, de 2 bytes, é justamente o local onde a estação sem fio vai colocar a estimativa de tempo que ela vai precisar reservar o canal, e depois o Access Point vai colocar aqui, nesse campo também, a mesma estimativa de tempo que ele vai informar para as outras estações de que o canal vai estar ocupado.
Entendeu? Então, essa informação aí da reserva do canal, ela é colocada aqui dentro. Né? E aí os quadros, quando eles são transmitidos, né? Aí voltando para cá. Esses quadros, quando eles são transmitidos, né? O quadro do tipo RTS, naquele campozinho, vai estar a informação necessária, né? Que precisa. No quadro CTS, também vai ter naquele campozinho a informação do duration que vai ser necessária para esse pessoal aqui esperar o tempo necessário.